Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Então, hoje nós vamos trabalhar o nosso conteúdo chamado Termoquímica. Então, vamos recapitular alguns conceitos que já foram falados para a gente poder entender bem direitinho esse conteúdo. Então, é uma parte muito interessante da Química porque ela está presente no nosso dia a dia, é fácil da gente identificar. Vamos prestar bastante atenção. Então, primeira coisa, termoquímica é o estudo do calor envolvido nas reações químicas. Então, nós sabemos que existem reações químicas endotérmicas e exotérmicas. Então, reações químicas exotérmicas são reações que ocorrem com liberação de calor. E reações químicas endotérmicas são reações que ocorrem com absorção de calor. Então, para a gente saber se numa reação química houve absorção ou liberação de calor, você tem que saber qual o valor que existia quando a reação iniciou dos reagentes e qual o valor do calor quando a reação terminou dos produtos. Então, todas as reações químicas, elas seguem um gráfico mais ou menos nesse estilo, onde você tem energia no eixo Y. Essa energia ela pode ser medida em quilocal ou em quilojoules. E o tempo da reação no eixo X. Esse tempo pode ser medido em minutos, segundos, horas, depende. O fato é, toda reação química ela começa num ponto e ela termina num ponto. E sempre existe essa subida. Esse morrinho que tem que ser subido é o que nós chamamos de energia de ativação, ok? Então, ó, a energia de ativação é o morro, é a subida. É desde o início da reação até o ponto mais alto da curva. Então, a energia de ativação é a energia mínima que os reagentes têm que ter para que a reação ocorra, ok? Quando nós chegamos nesse ponto aqui, a gente diz que se formou o complexo ativado. O complexo ativado não é nada mais, nada menos que o meio do caminho. Então, quer dizer, os reagentes já se modificaram, mas os produtos ainda não estão prontos, está no meio da reação. Então, a gente diz que é o complexo ativado, é o ponto mais alto. Então, vamos atribuir valores aqui para a gente poder saber. Vamos, por exemplo, colocar 30 quilocal, 45 quilocal, 75 quilocal. Então, vou virar para você e vou falar, calcule para mim o valor da energia de ativação desse processo. Então, o que você vai fazer? Energia de ativação é do início até o ponto mais alto. O ponto mais alto é o 75. O início é o 30. Então, vai ser 75 menos 30. Vão ser 45 quilocal. Então, 45 quilocal é a energia necessária para subir o morro, ok? Que é a parte mais difícil da reação. Então, se os reagentes tiverem essa energia, conseguirem ceder essa energia, a reação vai acontecer. Aí eu te pergunto depois, qual a variação de calor, a variação de entalpia dessa reação? Aí você vai analisar. Quando a reação começou, quanto de calor que você tinha? 30 quilocal. Quando a reação terminou, quanto de calor que você tinha? 45. Se ela começou com 30, terminou com 45, de cara você já é capaz de me falar se ela é endotérmica ou exotérmica. É claro que ela é endotérmica, porque ela terminou com mais calor do que quando ela começou, certo? Então, o que acontece? Para você achar a variação, é o final menos o inicial. Então, vai ser o calor dos produtos menos o calor dos reagentes. Então, a minha variação de entalpia vai ser o calor dos produtos, 45, menos o calor dos reagentes, que é 30. Então, vai dar 15 quilocal. Isso me indica que a minha reação é uma reação endotérmica. Toda
reação endotérmica tem um valor positivo para o ΔH. Por quê, Patrícia? Pode acontecer diferente? Pode. Olha só, vou te dar um outro exemplo. Pode acontecer isso aqui, ó. Você tem um gráfico, de novo, ó. Energia medida em quilocal e tem. Só que o meu gráfico agora vai ter esse tipo. Ó, vamos atribuir valores, 45, 15, vou pegar aqui, 80. Aí você vai calcular para mim, primeiro, a energia de ativação. Então, energia de ativação é do início, aqui eu tenho reagentes, produtos. Do início até o ponto mais alto, ok? Essa aqui é a minha energia de ativação. Muito cuidado nessa hora, porque tem muita gente que acha que a energia de ativação é do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Não é. É do início até o ponto mais alto. Então, a minha energia de ativação vai ser 80 menos 45, que vai dar 35 quilocal. Ok? Tá. Aí eu vou virar para você, então calcule para mim a variação de entalpia, de calor dessa reação. Quando a reação começou, quanto de calor que os reagentes tinham? 45 quilocal. Quando a reação terminou, quanto de energia que eles tinham? 15. Então, identifica para mim, ela é exotérmica ou endotérmica? Ela é exo. Por quê? Quando ela começou, ela tinha mais calor que quando ela terminou. Então, quer dizer que essa reação ela está acontecendo com perda de calor. Então, ΔH você já sabe que é calor dos produtos menos calor dos reagentes. Vai ser produtos 15 menos os reagentes que são 45. Menos 30 quilocal. Aí você vai falar, ué, Patrícia, mas existe calor negativo? Não, não existe calor negativo. O negativo aqui, ele é simplesmente para te indicar que é calor liberado. Ok? Que ela liberou 30 quilocal. Ela não liberou menos 30, ela liberou 30. Tá? Então, essa formulazinha aqui vai ser muito importante na primeira maneira da gente calcular essa variação do calor, porque existem 3 maneiras diferentes. Então, a primeira é através dessa fórmula. Essa fórmula, gente, vocês podem aplicar quando você tiver um gráfico e esse gráfico te der o valor do calor dos produtos, o valor do calor dos reagentes, você já vai direto para a fórmula e aplica. Ou então, você pode aplicar também quando você tiver uma reação química. Por exemplo, vamos pegar aqui a reação de combustão do metano. CO2 mais H2O. Vamos balancear ela primeiro. Ó, um carbono, 4 hidrogênios, vou colocar um 2. 2 vezes 2, 4. Fiquei com 2O mais 2O, 4O. Então, vou colocar um 2 aqui. Aí, ele vai te fornecer calores que são chamados calores de formação das substâncias. Então, são calores necessários para formar um mol de determinadas substâncias. Então, eu vou dar valores assim, eu vou inventar valores aqui, tá? Não vou olhar em lugar nenhum valor correto, não. Vou virar para você e falar assim, ó, o calor de formação do metano foi 50 quilocal. O calor por mol. O calor de formação do CO2 foi 20 quilocal por mol. E o calor de formação da água foi 52 quilocal por mol. Inventei aqui agora, tá, gente? Os valores. Só para ilustrar. Primeira coisa, você está vendo que todos os calores de formação que ele te deu são de substâncias que participam da sua reação, ok?
ele não me deu o calor de formação do O2. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Nas equações termoquímicas, você vai ver que vai aparecer aqui ao lado de cada substância, vai aparecer ou S de sólido, ou líquido, ou gasoso, ou aquoso. Por quê? Porque o estado físico é um dos fatores que interferem no calor. Então, eu posso ter, por exemplo, água líquida virando água gasosa. Existe calor nessa reação? Existe calor sendo perdido? Existe calor sendo cedido? Existe calor sendo ganho? Então, esse estado físico agora ele vai aparecer nas equações termoquímicas e você vai prestar atenção nele. E nesse caso aqui, o O2 é uma substância simples. Você se lembra que substância simples é quando ela é formada por átomos de um único elemento químico, do mesmo elemento químico? Então, O2 é só um elemento. E ele está no seu estado padrão. O que é estado padrão? É o estado físico mais estável dele. O gás, o oxigênio, ele é mais estável em qual estado? Gasoso. Posso encontrar ele em outros estados? Posso. Mas ele é estável no estado gasoso. Ah, Patrícia, como que eu vou saber isso? Olha só. Se eu te der, por exemplo, carbono, você sabe que os dois estados que o carbono aparece são o carbono grafite e o carbono diamante. Como que você vai descobrir qual deles é o mais estável? É só você lembrar qual deles tem maior quantidade na natureza. A gente tem mais grafite ou mais diamante? Mais grafite. Então, o grafite é a forma mais estável. Então, se o elemento estiver, se ele for simples, e se ele estiver na sua forma mais estável, isso significa que o calor de formação dele é zero. Então, por isso que ele não falou o calor de formação do O2. Porque o O2 é substância simples e está na sua forma mais estável, tá? Então, como que a gente usa isso aqui para calcular o ΔH? Você sabe que você vai usar o calor dos produtos menos calor dos reagentes. Então, vamos lá, ó. O calor de formação do CH4 são 50. O do O2 é 0. O do CO2 é 20. E o da água é 52. Detalhe, é 52 kcal por mol. Quantos mols de água eu tenho? Olha, 2. Então, eu tenho que multiplicar por 2. Então, vai dar 104. Ok? Só que tem um detalhe, é tudo negativo. Eu esqueci disso. Aqui é menos 50, menos 20. E aqui é menos isso tudo aqui. Menos 104. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos somar reagentes e vamos somar produtos. Então, ó, o calor dos reagentes vai ser a soma dos dois. Menos 50 mais 0. Então, menos 50 com mais 0 vai dar menos 50. E o calor dos produtos? Eu vou somar também, ó, menos 20 mais o menos 104. Mais com menos, menos. Então, o calor dos produtos vai ser menos 124. Acabei de descobrir o calor dos produtos e o calor dos reagentes. Beleza, então agora é só jogar na fórmula. Calor dos produtos, menos 124. Menos o calor dos reagentes, que é o menos 50. Então, ó, menos com menos, mais. Menos 124, mais 50. Meu ΔH vai dar menos 74 kcal. É o ΔH da minha reação. Então, observa. Você viu que eu usei a mesma fórmula? Você vai poder usar essa fórmula em dois momentos. Você vai poder usar quando eu te der um gráfico, onde você extrair do gráfico o valor do calor dos reagentes e o valor do calor dos produtos. Pode jogar na fórmula. Ou quando ele te der uma equação e te der os calores de formação das substâncias que participam dessa equação. Você vai lá e substitui. Não esquece de ver se tem algum número aqui na frente. Se tiver um número na frente, você tem que multiplicar o valor que ele te deu por esse número. E aí você soma separado. Reagentes, produtos. E depois joga na mesma fórmula. Ok? Essa é a primeira maneira de você calcular o seu ΔH.
A segunda maneira é quando ele não é possível você calcular o calor dos reagentes e dos produtos. Se não for possível, você tem que calcular por outro caminho. Então, é o que nós chamamos de lei de Hess. Como que é a lei de Hess? A lei de Hess é muito parecida com a matemática. Lá na matemática, quando você vai resolver um sistema, você não pode multiplicar as equações, dividir, inverter. Aqui também você vai poder fazer isso com as equações termoquímicas. Só que você vai lembrar o seguinte, que tudo que você fizer com a equação, você também tem que fazer com ΔH dela, tá? Então, vou te dar um exemplo. Ele vai virar para falar o seguinte. Dada a reação C grafite mais O2 gás, formou CO2 gás. Aí eu vou te falar que o ΔH dessa reação é menos 94 kJ. Tá. O C diamante mais o O2 gás formou CO2. O ΔH dessa reação é menos 94,5 kJ por mol. Aí você fala assim, ué, Patrícia, mas ele já deu os dois ΔH. Ele está pedindo para calcular o quê? Afinal de contas, calma que nós vamos chegar lá. Ele vira para você e fala assim, ó, dadas essas equações e seus respectivos ΔH, calcule o ΔH da reação que transforma carbono grafite em carbono diamante. Então, essa reação aqui é o seu objetivo. Você quer calcular o ΔH dessa daqui. Para você calcular o ΔH dela, você tem, por acaso, calor de produto e calor de reagente? Não tem. Então, não tem jeito de usar aquela fórmula que nós falamos. O que você tem? Você tem essas duas equações e tem os dois ΔH. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que movimentar com essas equações. A minha dica é a seguinte. Você quer chegar nessa daqui. Então, ela tem que ser o seu ponto de partida. A partir dela, você vai determinar o que você vai fazer com as equações de cima. Então, por exemplo, eu preciso de um carbono grafite no reagente. Onde que eu tenho carbono grafite aqui? Não é aqui? Eu já tenho um e ele já está no reagente. Beleza. Então, essa equação de cima, eu vou apenas o quê? Copiar. Igualzinho ela tá. E eu preciso de um carbono diamante no produto. Onde que o meu carbono diamante está? Ele está aqui. Eu preciso dele do lado de lá. Então, essa equação aqui, eu vou ter que o quê? Inverter. Só que tudo que eu fizer com a minha equação, eu tenho que fazer com ΔH também. Se eu precisasse, por exemplo, de 2 carbono diamante aqui, o que eu faria? Eu ia inverter e multiplicar por 2. Aí eu pego meu ΔH, inverto o sinal, ele fica positivo e multiplico por 2. Ou, se eu precisasse de 3 carbonos grafite, eu multiplicaria a equação inteira por 3. E o ΔH também, ok? Então, ó, essa de cima eu vou só copiar, então eu vou manter tudo igual. Essa daqui eu preciso inverter. Então, eu já vou inverter ela aqui de uma vez, ó. Eu vou escrever ela ao contrário. O que era produto vira reagente, ó. CO2 gás, que vai virar C diamante mais O2. Inverti ela. Se eu invertir ela, o que eu vou fazer com o sinal? Troquei. Então, agora eu vou ver o que vai dar. Ó, eu vou ver o que for igual, estiver de lados opostos da seta, eu posso cortar. Então, ó, eu vou cortar CO2 com CO2, um de um lado, outro do outro. Vou cortar O2 com O2. O que sobrou antes da seta? C grafite. Setinha. O que sobrou depois da seta? O C diamante. Não era exatamente isso que eu queria? O C grafite virando C diamante? Era. Beleza. Se eu cortei e cheguei na equação que eu queria, se eu somei as equações e cheguei onde eu queria,
para eu achar o valor do ΔH aqui, é só eu somar também, olha. Menos 94 mais 94,5 vai dar mais 0,5 kJ. É o valor do ΔH dessa equação. Claro que vai ter horas que vocês vão pegar exercícios maiores, que não vai ser possível, não vai ser tão simples assim. Mas alguns vão ser sim, tá? Mas a moral da história é o quê? O que você pode fazer? Você pode trabalhar matematicamente com as suas equações. Tudo que você fizer com a equação, você faz com ΔH. Parte sempre da equação que você quer obter o ΔH para você descobrir o que você vai fazer com as outras. Então, olha só, eu preparei umas anotações sobre o que vocês precisam saber da matéria e algumas atividades também para a gente fazer junto. Eu vou compartilhar com vocês agora e à medida que as atividades forem aparecendo, a gente vai fazendo no quadro. Então, vamos juntos. Ó, me acompanhem aí, por favor. Ó, então, vamos lá. Termoquímica é o ramo da fisicoquímica que estuda a energia na forma de calor envolvido nas reações. Então, entalpia, vamos chamar de entalpia a energia na forma de calor de cada substância. Reações exotérmicas são aquelas que ocorrem com perda de energia. Então, olha lá, você tem a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos, olha só. Então, a sua reação é uma reação exotérmica, está perdendo calor. Reações endotérmicas são aquelas que ocorrem com absorção de calor. Então, ó, começou com pouco calor, quando terminou, o calor dos produtos era maior. Ok? As equações termoquímicas, então presta atenção, é aquilo que eu falei com vocês. Você vai ver que junto com a equação vão aparecer as letrinhas pequenininhas. Essas letrinhas indicam os estados físicos, que podem ser sólido, líquido, gasoso e aquê. Esse aquê é o aquoso. Eu estou te dando aí 3 exemplos de equações termoquímicas, onde você tem a equação e você tem o valor do ΔH na frente. Você está vendo que as 3 equações são equações exotérmicas. Por quê? Porque os 3 valores do ΔH são negativos. Sempre que o seu ΔH é negativo, isso indica que a sua reação é exotérmica. 2 regras importantes, então. Ó, quando uma equação termoquímica for multiplicada por um fator, o valor do ΔH da equação será multiplicado pelo mesmo fator. Quando uma equação termoquímica for invertida, o valor do ΔH muda de sinal. Isso é importante saber também. O que é a entalpia padrão de formação que eu falei com vocês? Ó, é a variação de entalpia na formação de 1 mol da substância no seu estado padrão, a partir de substâncias elementares, também nos seus estados padrões. Então, olha lá, para formar 1 mol de água líquida, foi necessário liberar 285,8 kJ. Para formar 1 mol do CO2 a partir da grafite, foi necessário liberar menos 393,5 kJ. Tá vendo? Para transformar 1 mol do carbono grafite em 1 mol do diamante, para formar, foi necessário absorver 1,9 kJ. E assim sucessivamente. Aí nós vamos então para a nossa primeira atividade. Olha lá. Veja a entalpia padrão de formação de algumas substâncias. Então, ele te deu as entalpias de cada um, em quilojoule por mol. Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação de entalpia do processo? Então, vamos acompanhando aqui no cantinho. Vocês vão acompanhando comigo. Ó, CH4 mais 3Cl2, que formou CH
Cl3 mais 3HCl, ok? Então, vamos nos valores que ele deu. Ele deu o valor do CH4, menos 74,8. O valor do CHCl3, menos 134,5. E o HCl, menos 92,3. Você vai falar, Patrícia, ele esqueceu de dar o valor do Cl2. Não, esqueceu não. Cl2 é substância simples. Está no estado padrão. Então, o calor de formação dele é 0. Então, eu vou juntar tudo que está no reagente. O calor dos reagentes vai ser menos 74,8 mais 0, que vai dar menos 74,8. Vou juntar o que está no produto. O calor dos produtos vai ser menos 134,5 mais o menos 92,3. Mais com menos, menos. Então, o calor dos produtos, eu vou juntar os dois, que vai ficar menos e menos, vai dar 8, 6, 12, 2. Negativo. Então, eu tenho calor dos produtos, tenho calor dos reagentes. ΔH vai ser calor dos produtos menos calor dos reagentes. Então, calor dos produtos menos 226,8 menos o menos 74,8. Menos com menos? Mais. Então, vai ficar menos 226,8 mais 74,8. Subtraindo, sinais diferentes. Subtrai, dá o sinal do maior. 2, 5, 1. Menos 152 quilojoules. É aproximado o valor aí, tá, gente? 148,5 é o valor aproximado. Aqui tá certinho. 134,5 com 92,3. 8, 6, 12. Então, a opção aí é aproximada. Ok? Então, tá feito. Todo mundo entendeu, né? Só juntou produtos, juntou reagente. Vamos para o próximo. Próxima atividade. Ó, o alumínio agora. Vamos falar do alumínio. O alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado aluminotermia. Tá, então vamos na reação. 8Al mais 3Mn3O4 que formou 4Al2O3 mais 9Mn. O que ele me deu? Ele me deu as entalpias de formação do Al2O3, que é este aqui, que foi menos 1.668, 7,8. Por mol, olha lá. E o outro é do Mn3O4, que foi menos 1.385,3 por mol. Segundo a equação acima, para a obtenção do Mn, a variação de entalpia. Então, o que nós vamos fazer? Ó, esse aqui, substância simples, estado padrão. Substância simples, estado padrão. Cuidado com o 3 aqui e o 4, ó, vezes 3, vezes 4. Ele não falou aí que é por mol, mas acredito que seja assim. Então, nós vamos fazer, ó, 3 vezes 3, 9, 15, 24, 25, vão 2, 9, 11, 4. Aqui, 32, vão 3, 31, 3, 27, 2, 2, 6. Então, ó, aqui eu tenho reagentes,
Aqui eu tenho produto. ΔH, calor dos produtos, menos calor dos reagentes. Então, vai ser menos 6.671,2 menos o menos 4.155,9. Ok? Menos com menos, mais. Vocês terminem agora a equação. Combinado? Então, gente, olha só. Eu acho que essa parte ficou tranquila. A gente precisa fazer um exercício agora da lei de Hess, para poder fixar um pouquinho aquela parte. Então, ó, um passo do processo de formação do ferro é a redução. Aí ele falou lá a equação de redução do ferro. FeO mais CO, que formou Fe mais CO2. O ΔH aqui é o que você vai estar procurando. E ele te deu 3 equações com seus respectivos ΔH. Olha lá. Fe2O3 mais 3CO, que formou 2Fe mais 3CO2. O ΔH dessa reação aqui é menos 25 kJ. Depois eu tenho 3FeO mais CO2, que vai formar Fe3O4 mais CO. O ΔH dela é menos 36 kJ. E a última, 2Fe3O4 mais CO2, que vai formar 3Fe2O3 mais CO. O ΔH dessa daqui vale mais 47 kJ. Então, vamos lá. A gente tem que... O que foi a dica que eu te dei? Partir dessa equação aqui, que é a que eu quero calcular o ΔH. Então, FeO. Onde que eu tenho FeO aqui em cima? Eu tenho aqui. Eu preciso de 1. E eu tenho 3. Então, o que eu vou fazer? Dividir por 3. A equação inteira, vou dividir por 3. Tá. Eu preciso de 1 CO no reagente. Eu tenho CO aqui, tenho CO aqui, tenho CO aqui. Então, não vou mexer com ele por enquanto, não, porque ele está aparecendo em vários lugares. E eu preciso de 1 Fe no produto. Eu tenho Fe aqui, ó, mas eu tenho 2. Então, o que eu vou ter que fazer com essa equação? Dividir tudo por 2. Tudo que eu fizer com a equação, eu tenho que fazer com ΔH. Então, ó, dividindo por 2, aqui vai dar meio. Aqui vai dar 3 meios. 2 dividido por 2 vai dar 1. Aqui também vai dar 3 meios. E aqui eu vou dividir por 2 também, que vai dar 25 por 2, dá 12,5. Menos 12,5. Essa daqui eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 dividido por 3, 1 terço. 1 dividido por 3, 1 terço. 1 terço. 36 dividido por 3, 12. Agora eu tenho que ver o que eu vou fazer com a última equação. Aí você fala, ah, Patrícia, vamos desprezar ela. Não, não é assim não. Ó. Por quê? Você vai ter que analisar o que tem nela. Será que o que tem nela eu vou precisar para alguma coisa? Bom, olha só. Por exemplo, olha essa equação aqui. Aparece nessa equação essa substância aqui, Fe3O4? Não aparece. Se não aparece, quer dizer que esse Fe3O4 tem que ser cortado. E você está vendo que um está do lado de cá e o outro está do lado de cá? Beleza. Então, como que eu vou fazer para cortar isso aqui? Eu preciso transformar esse 2 em 1 terço.
Então, 2 vezes quanto que vira 1/3? Fala para mim. 2 multiplicado ou dividido, vamos dividir. 2 dividido por quanto vira 1/3? Ó, x é igual a 6. 2 dividido por 6. Então, eu vou ter que pegar essa equação aqui e dividir por 6. Quando eu divido por 6, aqui vai dar 2 dividido por 6, vai dar 1/3. 1 dividido por 6 vai dar 1/6. 3 dividido por 6 vai dar 1/2. 1 dividido por 6 vai dar 1/6. E 47 dividido por 6, olha, vai dar 7,8. 7,8. Ok? Esse caso aqui apareceu muita fração, mas geralmente não é assim, tá, gente? Esse aqui eu já peguei um cabeludo de uma vez para vocês poderem ver. Mas geralmente é mais simples. Então, agora a gente vai cortar o que está de lados opostos. Nós vamos cortar esse com esse, porque são iguais. Nós vamos cortar meio Fe2 com meio aqui. E agora a gente vai ver, olha o caso do CO2. Eu tenho 1/3 e 1/6. Eles estão do mesmo lado. Então, eu vou juntar, somar 1/3 com 1/6. O que isso aqui dá? Ó, vou tirar o mínimo. Vai dar 2 mais 1, vai dar 3/6. Que é a mesma coisa que 1/2, certo? 1/2 aqui. E 1/2 não é a mesma coisa que 0,5? Tá, então somando esses dois aqui, dá 0,5. E do lado de cá eu também tenho CO2. Olha, mas eu tenho 3/2. 3/2 é 1,5. Então eu vou cortar 1,5 com esse meio aqui. E vai acabar sobrando quanto de CO2? Olha, 1. É o que eu preciso, olha. E a mesma coisa vai acontecer com CO. Esses dois COs aqui vão dar meio, 0,5. Somados, eles estão do mesmo lado. E eu tenho CO do lado de cá que dá 1,5. Então, eu vou cortar esse 1,5 com 0,5. E vai acabar sobrando quanto aqui? 1, que é o que eu quero. Então, o que sobrou antes da seta? Olha, FeO, CO. O que sobrou depois da seta? Fe e CO2. Então, se deu certo, agora é só você somar os ΔH, ó. Somei os negativos, vão dar menos 24,5. Menos 24,5 com mais 7,8. Vou subtrair. 7 menos 1, 6. Dou o sinal do maior. Menos 16,7. Que é aproximadamente menos 17. Tá bem? Então, ó, procurem outros exercícios. Vamos fazer outras atividades para a gente poder fixar essa parte da matéria. Mas essas duas maneiras já foram vistas. Num próximo vídeo eu vou falar da terceira maneira de calcular o ΔH. Fiquem com Deus. Beijo!